Amém, queridos? Minha intenção não foi magoar ninguém, mas foi alertar você. O Espírito Santo ainda não terminou com você. Eu amo vocês. Vocês recebem o amor? Abra a palavra de Deus, por favor, em Ezequiel, capítulo 37, o verso 10. Repitam comigo: avivamento e missões. Vamos voltar aqui, obedeça aos nossos pastores. Repitam comigo: avivamento e missões. Eclesiastes 37:10. Quem não achou, escute para ganharmos tempo. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em Israel. Isso é muito interessante. 1992, por causa de um ataque de asma fulminante, eu tive uma parada respiratória. Dentro da ambulância, ao caminho para o Hospital Margate, em Campinas, São Paulo, quando eu senti que eu ia ter uma parada respiratória, que eu não tinha mais força para respirar, eu disse: Senhor, Tu me chamaste para ser missionário, mas o Senhor quer levar a minha vida. Mas não tem problema, eu continuo declarando que o Senhor ainda é o meu Deus e o meu Salvador. Apaguei. Segundo conta minha mãe, que estava dentro da ambulância, quando tudo para mim foi tocado aquele som triste da sirene. Pelo radioamador, o motorista da ambulância já avisou o plantão médico, e estavam ali os melhores médicos de Campinas, sendo que uns 3 deles me conheciam, porque eu era cliente, freguês no pronto-socorro. E graças a Deus que uns 3 deles me conheciam, ou seja, daquela equipe de 5, 7 médicos, estava até o anestesista do hospital. Quando me viram todo roxo, falaram: esse moço morreu. Doutor Cassim, um daqueles médicos que me conhecia do hospital da PUC, do hospital Margate, disse: não, ele não morreu, ele é asmático, está uma parada respiratória. E então fizeram todos os preparativos, me colocaram na UTI, me entubaram pela primeira vez, segundo o doutor Cassim me contou depois, e minha mãe, segundo foi relatado para ela, mas nada aconteceu. Minha mãe ligou para a vizinha dela, uma católica carismática, e ela disse: Dona Ana, está escrito em João capítulo 11, aquele que crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. E eu sempre criei e preguei esse verso como sendo uma ressurreição espiritual. Se você vai no texto, fala da ressurreição física de Lázaro. Então este verso serve tanto para a ressurreição espiritual quanto para a física. Minha mãe então orou fazendo um voto a Deus. Eu era solteiro. Senhor, eu tenho segurado meu filho. Meu filho tem dito a mim que o Senhor tem chamado para a obra missionária. Mas, Senhor, eu tenho segurado para mim. Eu não tenho deixado ele ir até as almas que o David Keelan cantou. Senhor, então, se o Senhor colocar na mão dos médicos um remédio que traga de volta o meu filho, eu darei para a obra missionária. Naquele momento, me entubaram pela segunda vez. Segundo, eu fiquei sabendo, um tempo, os
Glória a Deus. O profeta Ezequiel teve uma visão horrível. Ele viu um vale de ossos secos. E Deus disse: profetiza ao Espírito, para que o Espírito Santo entre nesses ossos e coloque vida neles. Ele profetizou e diz o verso que houve um ruído e um exército poderoso se levantou. O Espírito Santo nesta tarde vai colocar em nossos cegos a sua unção e o seu poder, e vai te usar como um exército poderoso, um exército que vai dizer ao diabo: sai da frente, porque aqui passa o exército de Deus, os missionários de Deus. Se você crê que Deus pode te usar, aplauda o seu nome. John Wesley, o missionário John Wesley, disse: homens mortos tiram mensagens novas de trás do púlpito e matam a igreja. Homens vivos, homens de fogo, tiram mensagens vivas e de fogo de trás do púlpito e avivam a igreja. Eu estou aqui para que você seja avivado, para que o Espírito Santo te levante nesse exército missionário da Jocum, da OM, da Missão Portas Abertas, da Missão Terra Internacional, porque Deus tem pressa em te usar, porque as almas estão clamando. As almas estão morrendo sem Jesus. Logo após a parada respiratória, eu fiquei 4 horas em coma ainda. A única coisa que eu me lembro dessas 4 horas em coma é que 2 homens vestidos de branco apareceram em mim, e um deles disse: Deus acabou de ouvir a oração da sua mãe. Sua mãe te entregou a obra missionária, e de hoje em diante você não vive mais no salário de pagamento dos homens, você entrará para a folha de pagamento de Deus. E o segundo anjo disse: teu ministério será um ministério de derramamento de unção, de sinais, prodígios e milagres, e de levantamento de missionários. Quando eu saí do estado de coma e eu recebi alta, fiquei uns dias internado no outro hospital. E quando eu recebi alta daquele outro hospital, eu andava por uma rua cheia de camelôs e campinas. Meus olhos físicos estavam abertos, mas também meus olhos espirituais se abriram. O que eu vi é terrível. Eu vi um vale, não um vale de ossos secos, mas eu vi um vale escuro, onde do meu lado direito tinha jovens com a Bíblia na mão, sentados com a cabeça para baixo. E do outro lado daquele vale escuro, eu vi aidéticos, eu vi viciados em drogas, eu vi prostitutas, eu vi cegos, eu vi aleijados, eu vi gente de toda espécie, com toda espécie de males. E eu andava pela rua com meus olhos físicos abertos, mas também com os olhos espirituais abertos. Alguns chamam esse tipo de visão aberta, que é a visão do sobrenatural mais forte, mais ampla. E eu tive aquela visão e eu falei: Deus, isso é terrível. Gente enferma do outro lado, jovens nas drogas, prostitutas, aidéticos, aleijados, e os jovens estão do outro lado, com cabeça baixa, deprimidos, tristes, presos no pecado, e não se levanta para ministrar aqueles que estão oprimidos pelo diabo. E o Senhor disse: espera. E naquele momento um pó dourado caiu
naquele momento, aquele pó caiu sobre os jovens crentes, e eles se levantavam, e com a Bíblia, tocavam na cabeça dos enfermos, e eles se levantavam curados. Naquele momento, Deus disse: Rogério, levante para mim um exército de missionários. Deus quer encher você. Deus quer colocar dentro de ti uma paixão pelas almas. Há uma unção muito forte sobre mim, queridos. É algo tão forte que eu não estou conseguindo ficar aqui parado olhando para vocês. A minha vontade é ficar pulando e dizer: Deus, encha-me com tua presença. Eu preciso de ti. Eu não estou conformado. Eu quero mais. Eu quero unção para libertar o oprimido. Eu quero unção para libertar o enfermo. Eu quero unção para restaurar casamentos. Eu quero unção, a unção de África para ressuscitar mortos. Eu quero unção, dá-me unção. Eu quero unção. Levante a tua mão e diga para Deus: eu não estou conformado. Eu quero mais unção. Porque na minha escola tem gente que precisa de ti. No meu trabalho tem gente que precisa de ti. Na minha casa tem gente que precisa de ti. Na minha rua tem gente que precisa de ti. No mundo tem gente que precisa de ti. Eu quero colocar 5 coisas para você. Abra a tua Bíblia. Primeira coisa, em Isaías 49, minha música. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Diga: eu sinto esta unção. Isaías 49, minha música. Diz assim: disse mais, pouco é. Diga comigo: pouco é. Diga: é pouco. Disse mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Este verso é profético com relação à vida do Messias, em que aqui diz que seria pouco morrer somente dos judeus, pelos judeus, mas que ele deveria morrer por toda a nação de Israel e pelo mundo inteiro. Guarda isso. Lá em Marcos capítulo 1, verso 8, vamos lá, um verso bem conhecido. Atos 1, verso 8: mas recebereis a virtude ou o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Diga: Deus colocou em mim um potencial. Diga: este potencial, no original, se chama dunamis. Dunamis ou dunamis, como pronunciam alguns. O Senhor disse que você tem poder dentro de você. Esse poder se chama Espírito Santo, para ser testemunhas em Jerusalém. Jerusalém significa Iacanga, Araraquara, significa produção, significa a cidade onde você vive. Mas também toda a Judeia, todo o estado de São Paulo, e Samaria, toda a nação brasileira, e até os confins da terra, o mundo todo. Eu quero voltar lá, então, visto que você tem esse potencial, eu quero voltar lá em Isaías. Eu quero ler de novo para você Isaías 49, meia dúzia, para que você entenda o que Deus quer falar contigo hoje. Isaías 49, meia dúzia, diz assim: pouco é. Deus está dizendo que é pouco que você seja servo para restaurar as tribos de Jacó, ou seja, para restaurar somente a cidade que você vive, e tornares a trazer os guardados de Israel, e trazer de volta, ou seja, pregar o Evangelho em todo o Brasil. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Deus está dizendo que Ele quer que você ganhe o mundo. Deixa Deus abrir a tua visão. Há um potencial. A palavra dunamis significa poder, significa potencial, significa dinamite, significa bomba. Deus quer fazer de tua vida uma bomba.
Deus quer fazer de você uma dinamite. Deus quer fazer de você uma arma poderosa. Assim como Satanás tem os seus flecheiros, as suas bombas, Deus quer te dar uma bomba mais poderosa, que destrói as fortalezas do diabo. Deus quer te encher com o Espírito Santo. Você tem um potencial. Esse potencial mostra que você pode fazer mais do que está fazendo. É pouco, me disse Deus um dia. É pouco o que você está fazendo. Você tem um potencial para fazer mais. Eu disse, Deus, tudo que eu estou fazendo não está bom. Junto com a minha esposa fomos missionários entre os ciganos. Junto com a minha esposa e mais 3 missionárias evangelizamos travestis. Quando eu namorava com a minha esposa, eu trabalhei, eu fui obreiro, fui missionário num orfanato evangélico que se chama Caminho para a Liberdade. Tirávamos as crianças da rua e levávamos para lá. Eu fui obreiro quando namorava com a minha esposa na UTERV, Unidade de Tratamento Espiritual para a Recuperação da Vida, centro de drogados, centro de alcoólicos. Eu fui obreiro entre os favelados. E Deus disse para mim, é pouco. Eu disse, como é pouco, Senhor? Ele disse, é pouco. Eu coloquei dentro de você um potencial. Você pode dar mais. Você pode fazer mais. Deus disse que você pode fazer mais do que tocar, fazer mais do que pregar na igreja, fazer mais do que ser professor na escola dominical. Há um potencial dentro de ti. Deus quer fazer de você uma bomba para arrasar o inferno, uma bomba para explodir os demônios que estão sobre a terra, uma bomba. Deus quer fazer de você uma bomba em suas mãos, onde você vai dizer, Senhor, se eu sou bomba, lança essa bomba no lugar que precisar, porque eu estou disposto a estar lá, porque eu tenho um potencial. Eu sou uma bomba. Salmo 108, verso 13 nos confirma isso. Salmo 108, verso 13 diz assim: em Deus faremos proezas, pois Ele calcará os pés dos nossos inimigos. Se eu sou bomba, se eu tenho potencial dentro de mim, eu posso fazer mais, Marcos. Se eu sou bomba, eu posso pregar na televisão. Não só isso, eu posso ser cameraman e não homossexual ser cameraman. Se eu sou bomba, eu posso comprar castelos e não os presidentes para fazer como a Jocuna Suíça, comprar um castelo e encher lá de missionários para aprender como ministrar a palavra de Deus. Eu posso fazer proezas. Eu posso conquistar cidades. Eu posso destruir exércitos, porque debaixo do meu pé tem fogo para destruir inimigos de Deus. Eu sou poderoso em Deus, porque o Espírito Santo habita em mim. Segunda coisa, abra lá sua Bíblia, por favor. Jeremias 8, verso 20. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Diga Deus está aqui. Jeremias 8, 20. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Passou a cega, passou a colheita, findou o verão, acabou o tempo do verão. Essa estação chamada verão, que nós estamos vendo. As almas dizem: acabou a colheita, terminou o verão, e você ainda não nos apresentava.
Jesus, para que pudéssemos ser salvos. Tem gente morrendo. Tem gente que conhece mais a Coca-Cola e as máquinas sujas do que a Jesus. Tem gente nesse instante ajoelhada diante de Satanás, adorando o seu nome no carnaval. Para que estamos aqui? Estamos dando só glória a Deus e louvor. Isso é bom demais, pule mesmo, como diz a irmã, e pule o menor. Mas para que você está aqui? Para renovar o teu potencial, para renovar a potência que está em ti, e ganhar as almas neste verão e nas outras 3 estações. Eu nunca vou esquecer quando eu morava no Chile, e para que você saiba, eu morei numa cidade chamada Concepción, essa que teve o terremoto, a segunda maior cidade do Chile, depois de Santiago. Eu estava em casa, o telefone tocou, e a esposa do pastor Tito, a Leila, me disse: pastor, o Tito está trabalhando, e uma senhora ligou pedindo aconselhamento. O senhor pode vir? Eu posso, mas a minha esposa não pode. Meu filho estava gripado, Concepción era chuva, frio, vento o ano todo, muito frio, muita chuva, muito vento, mas eu posso ir. Ela disse: então eu vou chamar a minha cunhada para ficar aqui comigo, para que o senhor atenda tranquilamente essa semana. E eu disse: qual o nome dela? Ela disse: ela se chama Selfa em espanhol. Dentro do ônibus, no circular, eu disse: Deus, o que eu vou dizer para a Selfa? O Senhor falou no meu coração que eu tinha que dizer para ela. E eu chego, a Selfa não tinha chegado ainda, me deram um copo de suco. E eu estou no suco, ela chega, ela se assentou, e eu disse: Selfa, qual é o seu problema? Selfa, qual é o teu problema? Ela me disse: misionero, eu tenho depressão, eu tenho enfermidades na pierna, eu tenho dolores na espalda. Minha esposa se foi da casa depois de 10 anos de matrimônio e se foi a viver com uma adúltera, uma prostituta. Eu sou enfermeira jefe, eu sou diretora de um hospital e allá la gente tiene envidia de mim porque sou diretora. Eu tenho deudas, eu tenho este e aquele outro. Ela disse: eu tenho dívidas, eu tenho isso, aquilo, eu sofro de depressão, meu esposo me deixou, foi viver com uma prostituta, as pessoas do meu trabalho têm inveja de mim. Quando eu ia dizer para ela: o seu problema não é esse, o seu problema é falta de Jesus, você precisa receber a Jesus. A Selva foi mais rápida que eu e disse: em na verdade eu não sei o que tenho, em na verdade eu necessito a Jesus. Ela disse: na verdade eu não sei o que tenho, eu creio que na verdade eu preciso de Jesus. Quando eu ouvi aquilo, o Espírito Santo veio até mim e disse: onde está a igreja? Se a Selva está pedindo Jesus, é porque as pedras estão clamando, porque a igreja não está saindo. A igreja vive de congresso em congresso, de retiro em retiro, e as almas estão morrendo. Eu volto a repetir: para que são os congressos? Para que são os retiros? É para Deus te encher de fogo e você sair por aí desfazendo as obras do diabo. Pelo amor de Deus, abre o teu vaso, abre o teu coração e deixa Deus te encher. Aplaude o seu nome. Aleluia. Irmão André, o conhecido contrabandista de Deus, está valendo a lista de direitos humanos da ONU, Organização das Nações Unidas. Um monte de direitos humanos. E o Espírito Santo vem até ele e diz: André, eu também quero mostrar a minha lista
direitos humanos. Direito número 1: todo ser humano no mundo tem direito, pelo menos uma vez, a ouvir o Evangelho. Todo ser humano, pelo menos uma vez, tem direito a ouvir o Evangelho. E nós continuamos abrindo igrejas em ruas, em bairros, cidades que já têm igreja. Marcos e um grupo de jovens teve no Nordeste missões do Chite. Lá predomina o espiritismo e o catolicismo. Lá precisamos de igrejas e missionários. Mas nós estamos repetindo sempre mesmo, abrindo igrejas, evangelizando quem já ouviu, enquanto outros que nunca ouviram o Evangelho, pelo menos uma vez, estão morrendo. Como disse Marcos, o que vamos fazer no seguinte? Seremos a geração que leva a mensagem de esperança. Então, acenda a luz. Deus te chamou para acender uma luz nas trevas. Mas missão não dá ibope. As cores não pregam mais Jesus. É só prosperidade. Eu creio nela e creio que Deus quer nos prosperar para abençoarmos os missionários que levam a palavra, como o pastor Efraim ontem à noite. Minha esposa e eu, nosso coração cortou, vendo as necessidades que ele passa. E eu e você, pelo menos R$1 podemos dar. R$10 para comprar um CD, mas nós pensamos em nós mesmos. Somos egoístas. Mas eu volto a repetir, eu não vim aqui a perder tempo. Eu quero ser um pequeno servo hoje, um pequeno instrumento de Deus, para te encher com poder e renovar o teu potencial, para que você apresente diante de Deus pelo menos uma alma, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Terceira coisa que eu quero passar para você, Marcos 16, Marcos 16, verso 15 a 20, segundo livro da Bíblia no Novo Testamento. Marcos 16, 15 a 20. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsaram os demônios, falaram novas línguas, pegaram nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Conta-se que um missionário, um evangelista de megas cruzadas, estava no parque em jejum e oração, orando para que Deus o usasse naquela cruzada. E ele foi arrebatado em espírito até esse texto. Ele escutou Jesus dizendo tudo isso: ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. E os sinais seguiram os que creem. E o texto mostra que Jesus falou isso que estava entrando no céu. Ele falou isso parado no ar. E então começou a entrar no céu e sentou-se à direita de Deus. E quando ele terminou de dar essa ordem, quando ele mostrou o plano de evangelização para o mundo todo, aquele missionário, aquele evangelista disse: Jesus, pare, não entre no céu ainda, Jesus. Falou chorando, anunciando: Jesus, qual é o plano para ganhar o mundo todo para ti? Jesus parou no ar e disse: eu já fui.
O plano é ir por todo mundo e pregar o meu evangelho, minhas boas notícias ao mundo. E os sinais, aqueles que creem em meu nome, os sinais seguirão. Falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algo de morte, não morrerão. Colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E o evangelista olha para ele para no ar, o evangelista embaixo, o missionário lhe pergunta: Jesus, e se este plano falhar? Jesus para no ar, olha com os olhos cheios de lágrimas e diz: filho, se esse plano falhar, eu não tenho plano. Vocês entenderam isso? Quer encher a tua igreja? Peguem na bolsa, peguem os seus colegas para Jesus, seus amigos, seus parentes. Prega o Evangelho de Jesus. Não tem o Evangelho de Jesus. E creia nele, que se eles não receberem a Jesus por causa do seu testemunho ou da palavra que você pregar, eles receberão quando você colocar a mão sobre a cabeça deles e falar: sério, veja em nome de Jesus. E ele vai ver e vai dizer: eu quero Jesus. Espera um pouquinho. Glória a Deus. Eu estava numa cruzada em Concepción, uma cruzada em cima de um caminhão. Estava um tempo de frio. Depois que eu voltei para o Brasil com a minha família, eu viajo pelo menos uma vez por ano para o Chile. E ali em cima do caminhão foi muita palavra de saudação, muita música, e o povo que estava em pé começou a ficar cansado, e na hora que eu fui pregar começaram a sair, como estão fazendo alguns por aí. Começaram a ir embora. Quando passaram o caminho já começou a chover. Eu subi, como vim aqui para frente hoje, eu esqueci. E disse: Senhor, o povo está cansado, tem pouca gente aqui. Tudo bem, eu pego uma almoço. Como disse Cris Duran, dê atenção, ainda que seja uma alma só, na música da almas. Eu não estou falando de vocês que cantaram aqui no nome, vocês fizeram certinho. Vocês usaram bem, nem isso que eu estou falando, pelo amor de Deus, não deixa o diabo confundir a tua mente. Vocês prepararam um ambiente que não pudesse cuidar da palavra. Só estou dizendo que a mesma atenção que vocês que ministraram o louvor, que vocês que cantaram, mesma atenção que o louvor tem que se dar para falar, porque estou errado. O povo começou a estar chovendo um pouco e ficou bem mais embora. Deus disse: filho, para salvar almas eu não preciso de você. Eu não preciso nem de você. Uma estratégia. Use o meu plano. Eu disse: está certo, pregar o evangelho toda aquela criatura, eu vou pregar. Não! Você crê no meu nome? Crê que o meu nome tem poder? Eu disse: sim, eu creio. Ele disse: pois bem, eu vou te dar uma palavra de conhecimento, uma revelação. E vou fazer depois disso uma segunda coisa. Quem está no ponto de ônibus, quem está entrando nos carros, vão voltar e eu vou pegar maravilhas e vou dar um livramento no instante. Eu subi, me passaram o microfone, e Deus me disse para avisar ali: escutem, amigos, aí aqui entre nós outros uma menina de 10 anos, 9 anos, ela criança, está casa e vai ter um quadro respiratório. Eu disse: amigos, escutem, Deus me mostra que aqui tem uma menina de 9, 10 anos
Falei, Mário, bala comigo. Ele estava nos braços, essa coisa. Eu coloquei minhas mãos sobre ela e disse assim, uma simples frase: espírito de asma, fora! Em nome de Jesus, espírito de asma, fora! No nome de Jesus, a menina caiu de baixo do céu. E quando levantou, estava curada. Uma aplauso ao Senhor. Primeira de Samuel 17, verso 32 a 37. Primeira de Samuel 17, 32. E Davi disse assim: não desfaleça o coração de ninguém, por causa dele teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele nome de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saí após dele o feri, e livrei-a da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da boca que o feri, e o matei. Assim feriu o teu servo leão como urso, assim será circunciso o filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mãe do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Samuel a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Pastor Edson Queiroz, da Igreja Batista de Santo André, igreja grande, trouxe um dia o filho do conhecido pastor da Igreja dos Povos Canadá, pastor Paul Smith, filho de Oswald Smith. A igreja dele estava construída em Santo André. Naquele congresso, Deus disse para ele enviar missionários no mundo todo. Ele disse: como Senhor, eu estou construindo para vou sustentá-los. Deus disse: usa 80% dos dízimos e das entradas e envia missionários, e eu vou terminar a construção dessa igreja. E assim foi. Ouvindo o pastor Edson Queiroz, na época fita de vídeo, pregando no país que eu amo, no Chile, ele disse: o maior obstáculo para enviar missionários no mundo e no Brasil não é o diabo está derrotado, não é o dinheiro. A igreja brasileira tem dinheiro, ela pode, se quiser, ela pode. O maior obstáculo, disse: desculpe, os pastores aqui são as pessoas. Por exemplo, o Emerson chega para mim e diz assim: pastor Rogério, Deus quer me mandar
Índia. Eu digo, você não precisa ir para a Índia. Aqui mesmo em Arcanga tem um montão de almas. Fica aqui. Eu mato o chamado de Deus. Porque alguns são chamados para ficar aqui, outros são chamados para sair. Diga, primeiro obstáculo para a obra missionária são os pastores. Segundo obstáculo, Filipenses 4. Versículo 10 até o 14. Ora, muito me regocijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas daquilo que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. Paulo foi apóstolo. A palavra apóstolo significa enviado. Quem são enviados são os missionários. Paulo foi missionário. E ele agradecia a igreja dos Filipenses, a igreja de Filipos, por enviarem. Você pode ler o texto através do irmão Epafrodito, uma oferta missionária comigo. Ele disse: eu sei ter pouco e sei ter abundância. Tenho passado por aflições, mas louvo a Deus porque Deus colocou em vocês para mandar uma oferta missionária. Segundo motivo, jamais venhamos a dizer que eu não posso enviar um missionário porque eu não tenho dinheiro. Porque eu posso, se eu quiser, eu posso. Eu recebi anos atrás uma carta da Missão Kairos de São Paulo, pastor Vanderlei Carvalho, onde ele estava fazendo uma caravana para Lima, Peru, onde ele ia mostrar aos pastores que quando a igreja quer enviar missionários, ela pode. Uma igreja de favela no Peru, uma igreja pobre na favela, sustenta 100 missionários. Sabe como? Reciclagem, vendendo latinhas. Deus cuida dos missionários. Deus sempre fará milagres na vida dos missionários que moram. Porque quando Ele chama e respondemos, eis-me aqui, Ele envia, capacita, supre e restaura confiança. Mas Deus quer usar você. Você não é só missionário indo, mas você é missionário ficando, percebendo. E você é missionário enviando com a sua fé. Quando eu morei no Chile, eu vivia a base de nós vivíamos, eu e minha casa, a base de latas de sardinha, ovos fritos, hambúrgueres. Um dia me deu uma vontade de comer bistecas, chuletas no espanhol. Minha esposa me deu dinheiro, falou: como você? Ovo, hambúrgueres, lá vende hambúrgueres solto, ovos. Entrei no mercado, fui até o açougue e disse: quando eu ia dizer me dá hambúrgueres, me dá ovos, eu vi as bicicletas na vitrine. Sai, eu tive vontade de comer bicicletas. O açougueiro disse: o que é isso? Eu disse: eu quero hambúrgueres. Eu quero hambúrgueres. Quero quanto? E ele lá dentro falando, enquanto ele deu espaço para mim preparar os hambúrgueres, eu pus a mão na vitrine, porque eu tinha fé naquele momento. Pus a mão na vitrine e disse: bistecas, venha a mim, em nome de Jesus. O açougueiro olhou para mim e disse: tchau, vamos embora. Sabe como eu conheci o pastor Salim? O pastor Salim foi para o Chile, para um grupo, foi para o primeiro projeto missionário internacional
nacional do Seminário Batista de Itim. Ele foi com outro pastor de Araraquara, pastor Gilvan, foi com um grupo de seminaristas, viajaram 3 dias dentro de uma van, foram lá visitar o pastor Elias Galdino, pernambucano, ele e a sua esposa, missionários lá, e como conhecíamos esse casal missionário, nos disseram, pastor Rogério, Solange, se vocês poderiam me ajudar a traduzir do português para o espanhol 2 pastores seminaristas que vêm passar aqui uma semana evangelizando dentro da igreja, fora da igreja, nas ruas, nas casas, evangelizam corpo a corpo, desculpem. Aí conheci o pastor Sabino. Sábado à noite, depois de um culto abençoado, o pastor Sabino chegou aqui e disse: Rogério, amanhã, depois do culto, domingo da manhã, nós queremos fazer um almoço de despedidas, tanto para o Elias, para a família dele, e para você e a sua família. Mas só que o apartamento do Elias é pequeno, não vai caber todos. Poderíamos fazer na sua casa esse almoço. Quando eu ia dizer para ele: pastor, se prepare, você vai comer hambúrguer ou lata de sardinha com ovo. Ele descobriu o meu pensamento e disse: não se preocupe, nós vamos dar tudo. Eu disse: tudo bem, eu vou pregar de manhã numa igreja, mas a minha esposa vai estar lá para atender vocês, e quando eu voltar, eu volto aqui para almoço para vocês. Eu disse: tudo bem. Quando eu cheguei em casa, a humildade e a simplicidade disseram: o pastor Salim estava com a frigideira no meu fogão, fritando bistecs. Na mesma semana que eu disse: venham a mim, bistecas, em nome de Jesus, ele comprou 5 quilos de bistecas, foi embora, voltou para o Brasil e sobrou bistecas. Deus, eu orei por isso essa semana. Como o pastor Bush Sete no Congresso Brasileiro de Missões, em Águas de Glória, ele disse: você que é cristão, eu não vou orar com o Espírito Santo te dar paz, não. Eu vou orar a Ele para te incomodar, para que enquanto você não dizer para Ele: eu vou, Ele não pare de te dar. É a minha oração, Deus. Desculpa, mas sinceramente, Deus precisa de você. Terceiro e último motivo, Lucas capítulo 10, 25. Lucas 10, 25. Depois nós já vamos para o quinto e último motivo. Lucas 10, por favor, verso de número 25 até o 35. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele me disse: que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste ele, fazendo isto, e viverás. Agora, presta atenção nisso. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espantando-se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também o levita, chegando àquele lugar, e vendo-o passou de largo. Mas o samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo-o moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Cai um homem judeu e samaritanos não se davam entre si, como paulista e carioca. Vivemos ladrões, ou seja, os ladrões assaltaram, o feriam, ele caiu. Precisando de socorro, precisando que alguém curasse as suas feridas. Passou um tempo,
Vocês sabem que ele viu, mas não deu atenção. Passou um sacerdote, nós pastores, e não deu atenção. Passou um samaritano, leigo, pegou, levou uma estalagem, pegou as suas figuras, diz o verso, no último verso, ele pagou o dono do hotel, falou: olha, isso aqui é para você cuidar dele, e se faltar alguma coisa eu volto e te dou mais. Eu creio que isso é o terceiro obstáculo para a obra missionária. Nós mesmos. Tem judeus caindo no chão, prostitutas, o político corrupto que a gente diz assim, prisão para ele, o estuprador que a gente diz assim para ele, pena de morte, o drogado, dizendo nossa, que a gente vira a cara, até os bonzinhos que não falam o nome de ninguém, são os judeus que estão caídos, são os levitas, são os sacerdotes, mas não fazemos nada. Terceiro obstáculo para o envio de missionários, bata-se no peito, sou eu mesmo. Diga: terceiro obstáculo para o envio de missionários, sou eu mesmo. Quando eu não quero ir, quando eu não quero, sou eu mesmo. Eu fui para o Chile com uma paixão dentro de mim. Falar de Jesus aos chilenos, aos índios mapuches. Eu já estou terminando. Quando chego lá, um pastor me convida para uma cruzada na igreja dele, uma campanha de avivamento. Marcou comigo a segunda-feira no escritório dele no centro da cidade. Eu disse para a minha esposa: estou indo para o encontro, vou agendar uma campanha de avivamento, eu volto ao tempo de almoçar. Peguei as únicas moedinhas que eu tenho, 7 pesos chilenos, para pagar a passagem de ônibus para ir e depois para voltar. Eu morava quase 1 hora para sair da cidade. Cheguei, passei na rua que estava saindo, só olhei o escritório do pastor José, tinha um mendigo, coxo, com uma canequinha de plástico na mão, dizendo: dá-me uma moneda, dá-me uma monedinha, dá-me, me dê uma moedinha. Naquela hora o Espírito Santo veio a mim e disse: dá uma moeda para ele. Eu disse: não, Senhor, como eu vou dar uma moeda para ele? Como eu vou voltar para casa? Vou voltar a pé. Passei, fui lá no escritório do pastor. Quando cheguei lá, o pastor esqueceu de compromisso comigo, a porta estava fechada. Voltando, alguém esbarrou naquele mendigo, canequinha de plástico caiu, ele era coxo, não podia se agachar, e o Espírito Santo de novo veio a mim, porque eu escutava o mendigo dizer: já não tenho monedas, e nas únicas que já tenho se me vai piso, nadie me ajuda a ganhá-las, nadie me ama, nadie me quer. Naquela hora o Espírito Santo veio a mim e disse: vai lá, ajuda ele a pegar as moedinhas, coloca na caneca, abraça ele e diga: sim, eu te amo, Jesus também te ama, e para isso eu vim ao Chile, para dizer para você que Jesus te ama. Sabe o que eu disse? Vou abraçar o mendigo, sujar a minha camisa. O que as pessoas que me conhecem vão dizer? Fui embora, ônibus vazio, se terminar no último ano. O Espírito Santo vem a mim e diz: se você não está disposto a renunciar a sua moedinha por causa de uma rama e andar a pé até a tua casa, ou peraí, eu posso te conseguir uma carona no caminho. Se você não está disposto a sujar a sua camisa como um mendigo, volta para o Brasil, porque eu não preciso de missionários, eu não preciso, perdão, de mercenários, eu preciso de
isso. Naquela hora, eu me converti em Cristo. Pastor Oswald Smith, da Igreja dos Povos do Canadá, pregando no Congresso de Evangelismo e Missões, organizado por Billy Graham, na Suíça, ele disse: se você não tem paixão pelas almas, se você não está disposto a gastar minutos para ganhar uma alma, talvez haja uma grande possibilidade de você nunca ter nascido de novo. Porque em 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura há. O verso seguinte diz: isto tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação é levar o homem de volta à comunhão com Deus, que foi perdida lá no Éden. Mas eu digo: não, meu ministério não é esse. Eu sou professor de escola dominical, eu sou isso, eu sou aquilo na igreja. Escute isso: além de ter um cargo na igreja, o seu verdadeiro ministério, seja você músico, seja você professor, seja você pastor, o teu ministério é universal, é o mesmo de todos, é reconciliar o homem com Deus, é ganhar almas. Quinto e último motivo: fique em pé, vamos ter em pé. Isaías 59, 21. Adnelson, senhor Adnelson, por favor. Senhor Adnelson. Cadê o irmão do violino? Eu gostei do violino, só para dar o nome, por favor. Acompanhe o Adnelson, o irmão do violino, gostei. Se a irmã lá de Pederneiras pudesse ouvir também, acompanhar o Adnelson, por favor. Amém? Só vocês três, que eu quero algo suave. Isaías 59, 21 diz: quanto a mim, olha o que diz Deus, este é o meu conserto com eles, diz o Senhor, o meu espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua posteridade, nem da boca da posteridade da tua posteridade, diz o Senhor, desde agora e para sempre. O Senhor diz que o Espírito Santo está com você e não sairá de você. Abre lá o último livro da Bíblia, Apocalipse 1, 5 e 6. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunho, primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Diga: Jesus, pelo sangue dele, me fez rei e sacerdote. Quem é o rei profissional? Quem é o sacerdote? É o levita, é o pastor, é o professor de escola dominical. Há dois tipos de missionários no mundo: reis e sacerdotes. Reis são missionários que servem a Deus com sua profissão. Médicos que dão a sua vida, o seu tempo por missões. Engenheiros, pilotos de avião como asas do Senhor. Sacerdotes são missionários a tempo completo. Pastores de igreja local e pastores também que vão como missionários. Há uma capacidade submetida a Deus. Há um potencial para você ser rei ou sacerdote, ou rei e sacerdote, as duas coisas.